O que pretendo apresentar está relacionado com a matéria que estamos estudando, que é a História da Arte Brasileira, e é ligado ao projeto da minha pesquisa de mestrado, que é o artista visual Mário Gruber, e também está ligado ao tema sugerido pela professora Elsa, que é o da sustentabilidade. Desta forma, revisitei a trajetória de Gruber, refletindo sobre seus depoimentos e trabalhos que se ajustam à sustentabilidade da vida em nosso mundo. Inicialmente, gostaria de apresentar Mário Gruber, nascido em 1927, morto em 2011, que foi pintor, gravador, desenhista e escultor. Nasceu e cresceu em Santos e, como o próprio Gruber menciona, desde o princípio já mostra a sua identificação com a natureza e o mar quando comenta sobre seus primeiros contatos com a pintura. Gruber veio para São Paulo em 1946 e em 1947 ganhou o primeiro prêmio de pintura na histórica exposição dos 19 pintores na Galeria Prestes Maia, aqui em São Paulo. Em 1949, foi para a França estudar gravura na Escola de Belas Artes em Paris, além de trabalhar com Portinari na execução de alguns painéis. Lá viveu inteiramente a cidade e comenta sobre o momento que encontrou no pós-guerra com uma juventude temerosa de maiores atrocidades em razão da bomba atômica. Era uma bomba atômica. Então aquele perigo de outra guerra para aquela geração que estava estudando engenharia, medicina, artes, se fazia a pergunta: o que adianta eu estudar se eu vou morrer numa guerra ou a humanidade vai desaparecer em um holocausto atômico? A bomba atômica será tema de reflexão por parte de Gruber em algumas ocasiões, redundando em interessantes trabalhos na sua futura trajetória. Parte dessa reflexão deriva de contatos mantidos com o Mário Schemberg, nascido em 14, morto em 1990, físico, político e crítico de arte brasileira, que teve a oportunidade de conhecer melhor e conversar, inclusive na discussão sobre seus trabalhos. E Schemberg dá o exemplo que é o de um problema eminentemente grave para a humanidade, chocante do ponto de vista moral e ético, que é o problema da bomba atômica. Ela aparece muito pouco na arte contemporânea, isso, por exemplo, e em outras coisas também, mas você não pode negar que o artista contemporâneo, em geral, tem uma preocupação moral e ética, mas isso nem sempre se reflete em seu trabalho. No início dos anos 1960, Gruber envolveu-se em atividades que foram fundamentais para novos enfoques em sua arte. Ainda que o tema da psicanálise estivesse com frequência em seus comentários, de fato, passou a ter sessões com o médico psiquiatra Murilo Pereira Gomes, com que fez uso controlado de ácido lisérgico. Como comentou Paulo Mendes Campos, nascido em 22, falecido em 1991, escritor, poeta e jornalista brasileiro, no livro Cisne de Feltro, este produto abriu as portas do inconsciente e certamente permitiu a Gruber perceber e utilizar do fantástico em sua arte. E em 1967 ele fez a obra Andrógeno. Após alguma reflexão, podemos concluir que para Gruber o andrógeno é um falso inocente. Em depoimento feito na Funarte sobre a sua arte em 1984, Gruber conceitua o que ele chama de falso inocente e que aborda, vamos dizer assim, o tema da destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki no ano de 1945, quando diz: então, na nossa realidade contemporânea, veja um aviador americano que joga um guerreiro qualquer, que vai lá em cima, às alturas, bem vestido, bem alimentado, ele aperta o botão
cai uma bomba, ele não vê a vítima que ele está fazendo, está defendido por essa inocência, compreende? No próprio ano de 1967, ocorre a primeira exposição individual de Mário, que ele chamou de Restauração do Mundo. A exposição teve a apresentação de Antônio Cândido de Melo Souza, nascido em 1918, falecido este ano, 2017, que é um sociólogo, literato, professor no Universitário Brasileiro, que foi o autor do texto do catálogo. E especificamente sobre esta obra, sem título, mas que mostra figuras passando a bola, feito em 67, ele escreve: veja-se o quadro admirável onde um pequeno ser argênteo, tateado do mais belo azul, oferece a outro, alto e solícito com a mancha preciosa do seu rubro olhar convencional, a esfera em que Mário Gruber parece representar obsessivamente as forças germinativas, robôs, marcianos, cosmonautas, não importa. Eles são vivos e comoventes, produzem gestos humanos, e a prata quase fosforescente do seu corpo couraça é uma carne de mundos sonhados. É interessante observar que nestas obras a figura esférica representa a vida e o boneco está procurando sustentar tanto quanto possível esta vida. A contradição de Gruber, que através do moleque cipó adorava balões, que é um risco para a sustentabilidade, porque pode causar desastres. Gruber utiliza dos balões para abordar o tema do excesso de tecnologia, parecendo fazer poesia. E isto parece se insurgir utilizando da ironia e ambiguidade típicas de um maneirista. Vemos um personagem que utiliza da tecnologia para segurar uma manopla extensora do braço, para girar uma manivela que aciona uma hélice objetivando a sustentação no ar. Sem dúvida, é o sonho do uso da energia eólica que é limpa. Ocorre que no trabalho de Gruber, ele procura refletir a atitude de quem age sem refletir, utilizando o vestuário típico de quem as quer ascender de classe, com os sapatos de sola grossa e a gravata larga, e principalmente pela ilusão, já que parece não se dar conta de que está sendo manipulado por alguma força que o sustenta no ar. Como considerações finais, vemos que Gruber, através de sua arte, denuncia o risco causado pela bomba atômica para a ruptura da sustentabilidade da vida no planeta, utilizando da ideia do sublime causado pela natureza que faz temer o homem. Por outro lado, desde o início até o final da trajetória do artista, há a apreciação das paisagens, mostrando a natureza como preservadora do equilíbrio ecológico.